Passaram-se um mês desde o início da guerra lá em Gaza, após a agressão injusta e não provocada por parte dos insurgentes do Hamas contra Israel. Sob pressão para garantir uma pausa nos combates entre as duas partes e aliviar as tensões regionais, o secretário de Estado americano Antony Blinken apressou-se para visitar líderes em todo o Oriente Médio no fim de semana, mas sem resultados imediatos. Blinken destacou que todos os países com quem falou expressaram interesse em que os Estados Unidos assumissem um papel diplomático de liderança na mediação de uma solução para acabar com os combates e responder rapidamente às questões em Gaza. Enquanto isso, as forças israelenses progrediam incansavelmente nas entranhas do território de Gaza. Até segunda-feira, havia dezenas de tanques posicionados nos arredores da cidade, o reduto dos insurgentes no norte do território e onde viviam cerca de um terço dos seus 2,3 milhões de habitantes antes da guerra provocada pelos insurgentes. Infelizmente, precisamos falar a palavra insurgente para evitar a censura do YouTube. De fato, restava um pequeno trecho da costa do Mediterrâneo para fechar o cerco na porção norte e focar imediatamente no controle absoluto da cidade. Isso foi possível após as forças israelenses capturarem e fecharem a estrada costeira de Al-Rashid. Foi então que Israel, operando nas profundezas, conquistou o coração da cidade de Gaza na manhã de terça-feira, em sua batalha para acabar com os insurgentes no enclave palestino, e que o líder do grupo estava preso dentro do seu próprio bunker. Antes desta conquista importante, Israel havia alertado que havia cercado a cidade e queria atacá-la em breve por vias terrestres, aéreas e marítimas, para aniquilar de vez os insurgentes que atacaram a cidade israelense. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que os soldados israelenses estavam operando no coração da cidade. Graças a esse checkmate, o líder mais importante do grupo, Yahya Sinwar, correu igual rato até o seu bunker e agora está preso e não tem nenhuma direção para fugir. As forças de Israel seguem manobrando a pé com veículos blindados e tanques, juntamente com engenheiros militares de todas as direções, com apenas um alvo: os insurgentes, a sua infraestrutura, os seus comandantes, os seus bunkers e as salas de comunicações. Quando a IDF chegou no centro da cidade, foi percebido o cenário de caos que os insurgentes mantinham contra a própria sociedade. Usavam mesquitas, centros de convivência, hospitais e outros centros sociais. A maioria desses locais tinha acesso a túneis que direcionavam para debaixo da cidade, com quilômetros de túneis que passavam por baixo de escolas e hospitais e que abrigavam depósitos de armas, salas de comunicação e esconderijos. O maior problema na progressão das tropas israelenses neste momento está sendo as ameaças do uso de mísseis e granadas antitanques contra blindados e também os militares. Israel perdeu algumas unidades de tanque Merkava e blindados de pessoal Nemer durante as progressões. Inclusive, os insurgentes cruzam áreas conflagradas a pé, chegam lado a lado dos blindados israelenses e deixam morteiros e granadas que explodem. Inclusive, os mísseis antitanques são disparados de janelas de setores terrestres, de creches, de hospitais, entre outros, e não há outra alternativa, a não ser responder à injusta agressão com os canhões de 120mm dos Merkavas, destruindo completamente qualquer área de um edifício. A guerra, um episódio cruel contra Israel, que já dura há gerações, eclodiu em 7 de outubro, quando os insurgentes invadiram a fronteira de Erez, no norte de Gaza, ceifaram ao menos 1.400 israelenses, a maioria civis, e capturaram ao menos 300 pessoas. Desde então, Israel bombardeou incansavelmente o território costeiro, aniquilando e negando espaço a milhares de insurgentes. A Casa Branca disse na segunda-feira que o presidente Joe Biden e Netanyahu discutiram por telefone a possibilidade de pausas táticas para permitir os civis em Gaza partir com segurança das áreas de combate em curso, para então garantir que a assistência chegue aos civis necessitados e para tentar permitir a libertação dos reféns. No entanto, isso seria absolutamente desmoralizante estrategicamente, visto que um cessar-fogo e assistência são as reivindicações absolutas dos líderes dos insurgentes e também dos grupos árabes no Oriente Médio.
E há outro ponto importante que derruba todas essas narrativas dos simpatizantes que desejam cessar fogo por causa dos ataques. Israel já está impulsionando a evacuação de civis e facilitando a assistência humanitária a níveis muito maiores que ao início da liberação das vias em Rafah, no Egito, através da estrada principal de Saladin. O principal grupo insurgente de Gaza está transmitindo a mensagem de que pode sustentar uma guerra prolongada. O Wall Street Journal informou que autoridades regionais não especificadas disseram que o insurgente declarou em privado que o seu arsenal de armas pode sustentar um conflito prolongado. O ministro das Relações Exteriores libanês informou que logo após o ataque de 7 de outubro, os insurgentes disseram ao ministro das Relações Exteriores do Irã que poderia lutar durante meses sem armas adicionais, uma revelação até então desconhecida. Os principais grupos insurgentes de Gaza então tomaram medidas para se prepararem para uma guerra prolongada, incluindo a redução dos ataques de fogo indiretos para conservar os arsenais. Este é o momento de erradicar o mal pela raiz. A ausência de um governo insurgente em Gaza é benéfica a toda a população, principalmente aos civis palestinos inocentes, mas poucos enxergam esta previsão. Noite após noite, as bombas e mísseis continuam a chover sobre a faixa, incluindo uma série de mais de 400 ataques nas últimas 48 horas, de acordo com as forças de defesa de Israel, bem como agora Israel assumindo o controle da principal cidade. As forças israelenses seguem vasculhando tudo, centímetro por centímetro. Pontos de calor que foram registrados no passado por sensoriamento remoto de satélites de Israel foram agora inspecionados um a um, até onde os militares chegaram neste momento, e os resultados surpreenderam. Os militares localizaram vários lançadores de foguetes e vários foguetes, localizados em um complexo usado por um movimento juvenil da região e por uma mesquita. A IDF publicou até um vídeo do comandante do 50º Batalhão de Brigada Nahal, Tenente-Coronel Tomer Sayag, mostrando dezenas de lançadores e foguetes que suas forças encontraram dentro de um prédio usado pela Associação de Escoteiros Palestinos. Isso mostra exatamente as ações dos insurgentes que usam sua população como escudo, mas infelizmente não podemos apresentar o vídeo por conta da censura da plataforma. Com as elevadas atividades insurgentes e riscos de uma guerra regional sem precedentes e possíveis levantes iniciais vindos do Líbano, alimentados, é claro, pelo Irã, os Estados Unidos aumentaram seu efetivo naval com capacidade de ataque nuclear imediato em qualquer ponto do Oriente Médio. Por exemplo, no último domingo, altas autoridades americanas haviam confirmado a entrada de um submarino de propulsão nuclear da classe Ohio, que havia chegado ao Oriente Médio. Já na segunda-feira, novas informações revelaram que se tratava do USS Florida 728, ou seja, com capacidade de ataque com mísseis e cruzeiro, e não nuclear, e já estaria então no Mar Vermelho rumo ao Golfo Pérsico para ficar lado a lado com o Irã. Como assim os ayatolás desejaram após enormes insistências com provocações e financiamento dos insurgentes. O USS Florida caminha em direção ao Irã após os Estados Unidos sofrerem diversos ataques contra bases americanas provenientes de grupos insurgentes financiados por Ali Khamenei. Sem dúvida que esta máxima provocativa e conflitos de procuração promovidos pelos persas vêm de escolhas erradas dos próprios persas de décadas atrás. Por exemplo, em 78, estudantes, professores e outros revolucionários saíram às ruas pedindo o fim da liderança e governo do monarca Mohammad Reza Pahlavi, por ele também estreitar relações diplomáticas com os Estados Unidos no governo Carter na época. Os americanos vão cercando gradualmente a região instável pelo mar na porção do Mar Vermelho, Mediterrâneo Oriental, Península Arábica e Golfo Pérsico. As frotas navais americanas, a 6ª, 5ª e também grupos anfíbios nunca estiveram tão ativos, em alerta, desde as guerras dos anos 2000 no Oriente Médio e também na Ucrânia, pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis e o melhor, por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. E se gostou desta análise e quer receber mais vídeos como este, então não perca tempo, se inscreva e ative o sino de notificação.